Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio e estou aqui para fazer uma aula de resolução de exercícios. Nesta aula de resolução de exercícios, nós vamos corrigir a prova do Conselho Nacional de Justiça, uma prova que foi realizada pela banca do CESP agora 2013. A partir de agora, gente, o que a gente vai fazer aqui no LAC Concurso? Todas as provas, particularmente as minhas matérias, todas as provas de concursos que nós realizamos, né? Cursos online, aliás, que nós oferecemos, nós iremos corrigir as provas. Eu vou tentar corrigir essa prova do CESP, não somente naquela busca de encontrar o certo, encontrar o errado. Vou procurar corrigir essa prova pensando o modus operandi, como que a banca pensa. Isso é importante. Como que o examinador elaborou a questão da prova? A partir do momento que você começa a internalizar o modelo mental do examinador, ninguém segura você, cara. Bacana? Então vamos embora, vamos corrigir essa prova aqui. Essa prova aqui, então CNJ, CESP 2013, quero dar uma ressalva importante para vocês. Este ano vai ter o concurso do Ministério Público da União. Eu acredito que seja a banca do CESP, porque em 2010 foi o CESP. E a prova do Ministério Público deve seguir mais ou menos esse padrão aqui. E eu vou bater uma real para vocês, cara. Corrigi essa prova ontem à noite, preparei essa aula. Estou trazendo vários reforços pedagógicos aqui nessa prova aqui, tá certo? Nosso time está de parabéns, cara. O aluno que estudou pelo LAC Concursos, eu tenho absoluta certeza que o cara saiu muito bem nessa prova. Mandou muito bem. Porque todos os conteúdos aqui foram abordados nas salas de aulas. E o exercício vem fortalecer mais ainda. Nós vamos corrigir, gente, a prova. Direito administrativo, gestão de pessoas, administração geral e administração financeira e orçamentária. Bacana? Então vamos embora que tem coisa pra caramba aí. Então, primeiro bloco, né? Direito administrativo. Foram 10 questões. Das 10 questões, as 10 questões foram dadas em sala de aula. Vencer paixões é concurso público. Não tem jeito. 10 questões, cara. E o professor foi o professor do coração, né? Vamos embora. Primeira questão. As entidades políticas são pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios. Já as entidades administrativas integram a administração pública, mas não têm autonomia política, como as autarquias e as fundações públicas. Primeira coisa que você tem que se perguntar, o que é a questão, qual que é o objeto da questão, qual que é o conteúdo que a questão deseja que você saiba. Neste caso aqui, ele quer saber se você sabe o que é uma entidade política. Gente, a entidade política são aquelas unicamente previstas na Constituição Federal de 88. Professor, quais são essas entidades políticas? São as empresas públicas, sociedade de economia mistas, as fundações e as autarquias. Ah, desculpa. Opa, professor, que é isso, professor? Negativo? Desculpa. As entidades políticas são a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Ou seja, essa primeira parte está correta. Em detalhe, essas pessoas políticas são de direito público interno. As entidades políticas são pessoas jurídicas de direito público interno, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Pronto, acabou.
Corretíssima. Inclusive, você tem que aproveitar nesse momento e pegar esse trecho da questão aqui e fixar. Isso pode ser objeto de outras provas. De todas as bancas cobram isso. Banca da Fundação Carlos Chagas, a FCC, a ESAF, o próprio CESP cobra, como vimos, a FUNESP cobra bastante isso também. Então, pessoas políticas, primeira coisa que você tem que saber, são aquelas definidas por onde? Pela Constituição Federal. O examinador pode muito bem falar o seguinte, que uma lei complementar, uma lei ordinária, uma medida provisória criou uma nova entidade política, pessoa política. Errado. Essas pessoas políticas fazem parte do Pacto Federativo da nossa República. Então é União, Estados, DF, município. Ok. Essas entidades políticas precisam de um aparelho do Estado, de uma administração. E essa administração, no examinador, ele chamou de entidades administrativas. Beleza, tá? Beleza. Integram a administração pública. Então aqui, tanto a União, os estados, DF, os municípios, precisam de uma administração. Essa administração, ela é dividida em administração direta e administração indireta. Já as entidades administrativas, essas administrativas que compõem as entidades políticas, né? As entidades políticas integram a administração pública, mas não tem autonomia política. Positivo. Por quê? Porque autonomia política, somente quem? Somente as entidades políticas, como as autarquias e as fundações. Ok. Fundações públicas, exatamente. Então, autarquias e fundações fazem parte da administração indireta. Elas não têm autonomia política. Autonomia política, gente, é somente a União, os estados, DF, os municípios. Então, a questão muito bem elaborada do CESP, essa questão, logo, ela está o quê? Ela está errada. Gente, não tem jeito. Ó, aquela aula nossa que a gente coloca lá, Organização da Administração Pública, direta e indireta, aquilo lá despenca em sala de aula, em prova de concurso. Isso aqui lá despenca. Cai bastante mesmo, né? Vou pegar, agora sim, peguei um cartucho legal aqui. Bacana, então, essa questão aqui, ela está correta, tá? Corretíssima. Autarquias e fundações públicas fazem parte das entidades administrativas do Estado, mas não tem o quê? Autonomia política. Autonomia política tem somente quem? É só lá. Professor, e se eu trocar aqui autonomia administrativa? Correta. Só que ela tem, aí tem que tirar o não. Bacana? Então lá. 2. Considere que determinada sociedade de economia mista exerce atividade econômica de natureza empresarial. Ok. Tá. Nessa situação hipotética, a referida sociedade não é considerada integrante da administração indireta do respectivo ente federativo, pois, para ser considerada como tal, ela deve prestar serviço público. Vamos lá. Você sabe que, olha só, a administração, o aparelho do Estado, ele pode ter administração direta e indireta. Ok. A indireta, nós temos as empresas públicas, né? Nós temos a sociedade de economia mistas, autarquias e fundações. Bacana. Isso nós já vimos na questão passada. Olha como esse assunto é cobrado em sala de aula. A pergunta está concentrada aqui, ó. Sociedade de economia mista.
Sociedade de economia mista. Na primeira parte da questão, não é uma questão, é uma afirmação. Considere que determinada sociedade de economia mista exerce atividade econômica de natureza empresarial. Eu quero só perguntar para vocês esse trechinho aqui. Considere que determinada sociedade de economia mista exerce atividade econômica de natureza empresarial. Só isso aqui, está certo ou está errado? Estou perguntando, cara, para você concentrar. Porque, olha, o raciocínio que eu vou desenvolver nessa questão. E aí? Tá certa. Pronto. Isso foi fácil. Qual o amparo legal disso? Qual é o amparo legal disso? Estou perguntando para vocês. Qual é o amparo legal? O amparo legal dessa assertiva aqui, gente, não tem jeito, vocês vão ter que estudar bastante, ó. Artigo 173 da Constituição Federal. Aliás, dos artigos 170 até o 179, cara, você tem que estudar esse cara, meu. O CESP, principalmente, ama de paixão esses artigos. Quase todas as provas do CESP caem esse cara aqui. Então é o seguinte, a primeira assertiva está correta. Qual que é o amparo legal? O caput do artigo 173. Tem que estudar? Tem que estudar. Coisas importantes, cara, que você não pode deixar de estudar. Não quero só corrigir, eu quero passar para vocês o modus operandi da banca pensar. E você se preparar para outros concursos, que esse assunto pode ser cobrado novamente com uma pergunta diferente. Então está certa. Nessa situação hipotética, a referida sociedade não é considerada integrante da administração pública indireta. Está errado. Aqui, elas faz parte do que? Da indireta. O erro está na palavrinha não. Se você tira ou não, ela está correta. Então, é considerada integrante da administração indireta do respectivo ente federativo. Ok. Pois, para ser considerada como tal, ela deve prestar serviço público. Olha aqui. Ela deve prestar serviço público. Isso aqui também está errado. Deve prestar serviço público. Então tem dois erros. E vou dar uma dica para vocês. A banca do CESP. Gente, 90% das questões erradas da banca do CESP, o CESP concentra o erro somente, concentra numa única palavra. Essa questão aqui, ela está errada, ela está dois erros. Ó. Primeiro erro, está afirmando que a sociedade de economia mista não faz parte da administração indireta. Segundo, ela deve prestar serviço público. Onde que está escrito isso? Eu vou derrubar esse trechinho aqui, ó, no artigo 173. Então vamos lá, vou apagar aqui. Então essa questão aqui ela está errada, tá certo? Encontramos dois erros. Ó, mais uma vez, o importante dessa questão aqui é chamar a atenção de vocês para os artigos da atividade econômica do Estado, lá na Constituição Federal, os artigos 170 até o 179. Aí, artigo 173. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo conforme definidos em leis. De novo, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica. Gente, exploração direta da atividade econômica. Nós temos Petrobras, nós temos Correios, temos Caixa Econômica. Todas essas entidades, elas fazem o quê? Exploração direta do Estado. É permitida quando? Olha o motivo. Quando que o Estado pode atuar diretamente no mercado? Duas condições. Necessárias aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. São os dois motivos para a criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista.
Em nenhum momento foi falado serviço público. Olha aí, que coisa interessante. Viu como é gostoso estudar, gente? Você estuda na fonte, tá aí. Tem que saber disso, cara. Isso aqui é para poucos, né? Bacana? 10. Vou voltar à questão aqui, mostrar o erro para você. Pois, para considerada como tal, ela deve prestar serviço público. Está escrito aqui, serviço público? Não, aí. Matei a pau os dois erros. E para provar para vocês que essa palavrinha aqui, o não, está errado, eu pergunto para vocês aqui. Esse não aqui, esse não, está falando o seguinte, que a Sociedade de Economia Mista não é integrante da administração pública indireta. Isso você sabe, com certeza. Mas você sabe onde que está escrito isso, cara? Sabe? Eu sei. Quer ver? Olha aqui. Decreto-Lei 267. O Decreto-Lei 267 criou a administração pública indireta. Até hoje está em vigor. Lá no seu artiguinho 4º, a administração federal compreende 1. Administração direta. 2. Administração indireta. Quem que faz parte da direta? Que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. Indireta, que compreende as seguintes categorias e entidades dotadas de personalidade jurídica. Por isso que fala que a indireta são entes despersonalizados. Própria. Personalidade jurídica própria, né? Quem? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas. Na questão 2, o cara fez o seguinte. Na questão 2, ele falou que a sociedade de economia mista não faz parte da indireta. E eu estou provando aqui, de acordo com o artigo 4º, inciso 2, a linha C faz parte da administração pública direta. Está aí. Pronto. Cara, quero aproveitar e falar para vocês o seguinte. Vamos supor que no gabarito a questão seja correta. Tá? E tira aquela parte lá dos serviços públicos da ativação. Estava ali. Como é que você vai fazer um recurso para uma questão dessa? Cara, você vai chegar e eu mandar para o cara, ó, de acordo com o Decreto-Lei 200, artigo 4º, inciso 2, a linha C, lá diz, ao contrário que está na prova, que é integrante da administração pública indireta. Assim que faz recurso, curto e grosso, cara. Você tem que ir lá, ó, tem que ter fundamento, prova. Bacana? Então, tá aí. 3. Considere que determinado cidadão tenha sido convocado como mesário um pleito eleitoral. Nessa situação hipotética, no exercício de suas atribuições, ele deve ser considerado agente político para fins penais, funcionário público. Só tem um erro nessa questão. Já vou mandar, está errado, pronto. Só tem um erro nessa questão. Vamos analisar linha a linha. Considere que determinado cidadão tenha sido convocado como mesário em um pleito eleitoral. Tá, ok, pronto. Como é que é isso? O cara vai votar, o mesário lá, na eleição, né? Todo mundo já passou por isso aí. Vai votar, o mesário não comparece, o presidente da sessão convoca um cidadão que está lá para votar. Ele pode trabalhar na eleição? Ele pode. Pode. Por isso que o professor vota sempre na hora do almoço. E depois que você é convocado, cara, o presidente está falando isso, né? O pessoal fala que ele vai ser convocado em todas as eleições. Ah, não, cara aí, pô, brincadeira, não dá, né? Não dá. Galera, olha só. Primeira coisa, o cidadão normal, sem concurso, sem nada, ele pode trabalhar na eleição? Pode. Certo? Pode. E ele pode, tá certo. Nessa situação hipotética, o exercício das suas atribuições deve ser considerado agente político? Erro está aqui. Ele não é agente político. Ele vai ser agente honorífico.
Esse é o termo correto. Ele é um agente honorífico. E segundo o Código Penal, lá nos crimes contra a administração pública, ele é considerado funcionário público. Lá está escrito funcionário público, porque o nosso Código Penal é super antigo, tá certo? E a expressão servidor público data da Constituição de 88, tá? Então, a Constituição de 88 data o termo servidor público, antes é tratado funcionário público. Lá, como o Código Penal ele é antes da Constituição de 88, então está funcionário público. Então a questão está errada. Bacana, aqui está certo. Ó. Para fins penais, ele é considerado servidor por quê? Porque ele está exercendo uma atividade pública como agente honorífico. Professor, quem que é o agente político? Governador, presidente, tá certo? Bacana, vamos embora. Ministro de Estado. 4. Considere que determinado servidor público, dentro de suas atribuições, tenha se afastado do interesse público e atuado abusivamente. Nessa situação hipotética, esta conduta estará sujeita à revisão judicial ou administrativa, podendo inclusive o servidor responder por ilícito penal. Ok. Vamos lá, meus amigos. Considere que determinado servidor público, dentro das suas atribuições, tenha se afastado do interesse público e atuado abusivamente. Isso aqui é muito importante, ó. Professor, eu não entendi. Cara, se você não entendeu o comando aqui, você não vai entender a pergunta, cara. Você tem que ler esse comando aqui. Como é que é isso, professor? Ó, tá escrito ali, o cara estava trabalhando, tá certo? E aí, ele estava trabalhando normalmente. Aí, ele foi, de uma hora para outra, afastado de suas atribuições funcionais. E esse afastamento foi abusivo, atuado. A gente teve atuação abusiva. Tá? Abusou, abusiva, além da proporcionalidade permitida. Né? Então, é o seguinte, o cara foi afastado abusivamente. Tá? O cara se sentiu prejudicado. Pode, claro. Ok. Isso que é a situação ali de cima. Nessa hipótese, esta conduta estará sujeita à revisão judicial ou administrativa, podendo inclusive o servidor responder por ilícito penal. Correta. Então diz o seguinte, ele foi afastado. Não estamos falando se foi afastado, ele foi afastado aí administrativamente ou juridicamente, mas nesse caso aqui dá para se entender que ele foi administrativamente. Então o cara que afastou ele administrativamente, o ato ele pode ser revisto por uma outra autoridade superior àquele. E se caso ele queira ir diretamente para a justiça, ele pode revisão judicial. Então, olha só, esse ato aqui que afastou ele, ele pode derrubar de duas formas. Primeiro, administrativamente, pedindo a revisão, uma reconsideração, né, administrativamente, ou ele pode diretamente para o judiciário. Tá? Por quê? Porque o judiciário, no Brasil, na nossa teoria, na Constituição, diz o seguinte: princípio da inafastabilidade do judiciário. O judiciário pode ser provocado a qualquer momento. Mesmo que sejam questões administrativas. O judiciário está ali para exercer essa função jurisdicional. O servidor pode responder ilícito penal? Sim, pode. Professor, como é que você sabe que pode? Eu vou evocar aqui a Lei 8.112. Pronto. Logo, a questão está corretíssima. Como? Primeira coisa, nessa situação, ele pode ter revisão? Pode. Duas vias, administrativa ou judicialmente. Segunda informação que está pedindo para você julgar.
o servidor público pode responder por ilícito penal, ou seja, penalmente? Pode. Na onde que está escrito isso, professor? Ué, está escrito isso aqui, ó, no artigo 121 da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Tá gostando, né? Eu sei. Conteúdo, gente. Quando tem conteúdo, você vai embora. Próxima questão. Considere que determinado servidor público tenha substituído o seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de 3 meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição, o servidor substituído fará jus à retribuição pelo exercício da chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa organizada em nível de assessoria. Puxa vida, professor, e agora, hein? Cara, relação de ajuda. Concurseiro tem que ter humildade. Não é humildade de coitadinho, é aquela humildade do cara reconhecer que não sabe tudo, cara, e se esforçar, meu. Estudar, correr atrás. A nossa aula do Estatuto do Servidor Público, a Lei 8.112, não é uma aula, é um mini curso. É um mini curso. São 10 horas desse mini curso. Alguns falaram, professor, por que tudo isso? Por quê? Por causa disso, na hora da sua prova. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Essa questão aqui, o examinador quer que você saiba qual assunto? Qual é o assunto que você deve estudar para você poder responder essa questão? Primeira coisa, isso aqui é uma questão do Estatuto do Servidor Público, da Lei 8.112. Certo? Mas a Lei 8.112, ela é gigante. Sim, ela é gigante. Dentro da Lei 8.112, dessa questão, ele quer saber de substituição. O professor gravou uma aula lá, exclusiva sobre substituição, salvo engano, são 20 minutos apenas. Naqueles 20 minutos você mata uma questão como essa aqui. Professor, mas a questão está certa ou está errada? Não vou responder para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, então eu vou mostrar para vocês onde que o examinador retirou essa questão. Ok? Vamos lá. Lá do artigo 38. Artigo 38 da Lei 8.112 fala o seguinte. Então aquela questão foi retirada dos dispositivos que eu vou falar agora para você. Lá no artigo 38 diz o seguinte. Eu não vou responder aqui, depois voltaremos na questão. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão da entidade. Vamos explicar esse cara aqui. Significa dizer o seguinte, o cara é secretário executivo do Ministério X. Esse cara, ele está aqui, ocupante de cargo de natureza especial. Servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia. O cara é secretário executivo. Então ele é o quê? Um cargo de direção. Direção. Esse cara, ele saiu de férias. A lei diz que esse cara que tem cargo de direção, o cargo não pode ficar vago. O cargo sempre tem que ter uma pessoa para responder pelo cargo. Terá um substituto. Terão substitutos. Esse cara terá um substituto. Um outro servidor vai substituir o cara que está lá ocupando o cargo de direção. E esse substituto, quem que escolhe o substituto? Duas hipóteses, quem será o substituto. Primeiro, o regimento interno do órgão. Ou, se for omisso,
o dirigente máximo do órgão faz uma portaria de substituição. Então aí são os caras que terão substitutos. Professor, eu sou motorista, professor. Eu terei substituto? Não. Por quê? Porque a função cargo de motorista não se enquadra aqui. Fechou? Só que é o seguinte. Agora, o parágrafo primeiro vai falar do quê? O substituto. O cara que vai ocupar as funções do cara que é secretário executivo. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção, ou chefia e os de natureza especial. Nos afastamentos, as hipóteses que o substituto irá ocupar, impedimentos legais ou regulamentares do titular, e na vacância do cargo. Hipótese que deverá optar pela remuneração de um deles durante esse período. Então, tá aí. Quais hipóteses que o substituto vai ocupar o cargo do titular? Isso pode cair na prova. Afastamentos, impedimentos legais e regulamentares do titular e na vacância do cargo. Nesses casos, como é que ele vai ser pago? Pelo critério de opção. Ele vai optar, ele vai ocupar, aqui está o cargo dele, tá certo? Normal. Aí ele vai substituir outro cara no cargo. Ele vai receber esse mais esse? Não, ele vai receber por um. Ele vai optar pelo cargo um ou outro. Normalmente o cargo com maior remuneração que ele opta, tá? Então tá aí. Olha aí, cara. Papo reto, cai um negócio desse na prova, cara. Quem que vai saber? Só quem estudou conosco aqui. Que professor, papo reto, professor, eu sou um cara que combato todos os dias a preguiça. Às vezes eu estou fazendo um negócio, estou meio desanimado assim, falo assim, eu não posso ter preguiça. Quando eu falo assim, parece que ela se afasta de mim e a gente, manda bala. Bacana, estamos estudando, vamos voltar na questão. 2. O substituto fará jus à retribuição. O que é retribuição? Dinheiro. Pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos dos impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos. Paga na proporção dos dias da efetiva substituição que exceder o período regido. Então tá aí. Na prova eu já vi cair o seguinte, o cara substituiu o chefe lá por 15 dias. Ele vai ser pago por isso? Não vai ser pago. O estatuto fala que vai pagar o sujeito só se a substituição for com prazo superior a 30 dias. Lembrando a questão, na questão fala 90 dias. 90 dias, né? Então já o quê, né? Tá. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Pronto, tá aí. Agora você tem condições de fazer essa questão. Considere que determinado servidor público tenha substituído. Tenha substituído. Bacana. Seu chefe, afastado para o gozo de licença num período de 3 meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição, o servidor substituído fará jus à retribuição pelo exercício da chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa organizada em nível de assessoria. O examinador utilizou trecho de 3 dispositivos da Lei 8.112 para fazer essa questão. Esse que eu passei rapidinho aqui, O disposto do artigo anterior da substituição, aplica-se aos titulares das unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Tá? Então tá aqui. Professor, aqui está escrito licença.
E aí, licença é o quê? Né? Aí, licença. Licença entra também. Licença maternidade. Licença para... licença... tem várias licenças aí, né? Agora, fugiu o nome algumas licenças aí, mas tem uma questão aqui de direitos, a gente vai voltar a esse assunto aqui. Bacana, então tá certo. Viu, cara, como é que pensa o examinador? Vamos lá. Além do vencimento, o servidor público pode receber vantagens, é uma, indenizações, é outra, gratificações e adicionais. Pode ver vantagens, indenizações, gratificações e adicionais. Correto. Sendo, que as duas primeiras, vantagens e indenizações, citadas, incorporam-se ao investimento ou provento. Vencimento é para o servidor em atividade. Provento é para o aposentado. Então, o segredo da questão é aqui, ó. Você quer saber as vantagens que incorporam. Se você sabe disso, você mata a questão. Sendo assim, vamos lá, quero passar para você o seguinte. O título 3 da Lei 8.112, lá fala o seguinte, dos direitos e das vantagens. Quais são os direitos e vantagens? Primeiro direito, vencimento e da remuneração. Segundo, das vantagens, são 12 vantagens. 3, das férias. 4, das licenças, são 7 licenças. 5, 2 afastamentos, são 4 hipóteses de afastamentos. Das concessões, do tempo de serviço, do direito de petição. Não está aí. Então está aqui. Na questão ele falou vantagens, tá certo? Concessões, afastamentos e remuneração. Aí ele fala indenizações, né? Constitui indenizações, artigo 51. Ajuda de custos, diárias, transporte e moradia. Diária incorpora ao salário, ao vencimento? Não. Moral da história. As indenizações não incorporam ao vencimento. Então a questão está errada. Quero aprofundar, eu quero passar para vocês. Se cair uma outra questão. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia constituem o quê? Indenizações. Vai indenizar o servidor. E essa indenização não incorpora. Quando incorpora, o cara vai para a aposentadoria e leva. O cara ganha 3 diárias por mês, porque ele viaja. Ele aposentou, ele não vai levar as 3 diárias por mês, porque ele não está viajando, então não tem por que ser indenizado por aquilo. Ajuda de custo, o cara mudou de cidade por bem do serviço público, o serviço público quis, então tem que pagar o custo do cara. Pronto, pagou, acabou. É uma indenização, transporte, auxílio moradia. Então está aqui para vocês aqui. Essas aqui, ó. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia são casos de indenizações. E essas indenizações não incorporam. E logo, a questão está o quê? Errada. Além do vencimento, uma vantagem, direito. O servidor público pode receber vantagens, indenizações, gratificações e adicionais. Sendo que as duas primeiras vantagens citadas incorporam-se ao vencimento ou provento. Então aqui o erro está, não incorpora. Está errado. No caso aqui, para provar, eu aprofundei somente nas indenizações. Você já matava essa questão. 7. Considere que determinado órgão público pretenda contratar consagrado profissional do setor artístico. Nessa situação hipotética, a licitação será inexigível, desde que
a consagração seja pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, podendo a contratação ocorrer diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Pronto. Está a questão aí. Pergunto para vocês. Olha para a questão. Olha para a questão. Olhou. Está perguntando de que ali? Isso. Licitação. Qual que é a licitação? Qual que é a Bíblia da licitação para vocês? A Lei 8.112. A licitação é enorme. Tem vários assuntos. Qual é o assunto da licitação que essa questão está cobrando? Inexigibilidade. 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 E aí, professor? Na inexigibilidade está previsto na Lei 8.112? Está previsto. Aonde que está previsto, professor? No artigo 25. Papo reto com vocês. Vocês não podem ir para uma prova de concurso público da banca do CESP, da ESAF, da FCC, da FUNESP, qualquer outra banca que seja, no Brasil todo. Isso é básico para todos os concursos. Se você não tem o artiguinho 25 na sua cabeça. O artiguinho 25 da Lei 8.866 de 93 sempre é e será uma potencial questão de prova. E lá diz: é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição. Só para falar aqui, você vai ter que saber as hipóteses de dispensa, está no artigo 24, ó, dispensa. Dispensa, você pode fazer a licitação, mas a lei te dá a prerrogativa de não fazer. E o artiguinho 25 é o caso da inexigibilidade. É quando é impossível você ter competição. Se não tem competição, não tem por que ter licitação. Então, os casos previstos no artigo 25 e no artigo 24 são potenciais questões de prova. Eu vou repetir para vocês. Vocês não vão ficar competitivo, cara. Não tem como ficar competitivo se vocês não memorizarem, aprenderem com profundidade o artiguinho 24 e o artiguinho 25 da Lei 8.666. Tá aí. Assim, cara, modus operandi, olha como o cara fez essa questão. Ele fez um Ctrl-C e um Ctrl-V, cara. Olha aí. Então vamos lá, o caput de novo. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Inciso 3º. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu vou ler de novo. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Ou seja, pode. E na questão, considere que determinado órgão público pretenda contratar consagrado profissional no setor artístico. É uma situação. Nessa situação hipotética, a licitação é inexigível, desde que esta consagração seja pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, podendo a contratação ocorrer diretamente ou pelo meio de empresário exclusivo. Corretíssima. Não é um Ctrl-C 100%, porque ele só trocou a posição do texto para confundir você, meu filho. Olha aqui. Ó, ele pegou aqui, ó, opinião pública primeiro e colocou empresário exclusivo depois, ó. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E na questão o sujeito colocou, desde que essa consagração seja pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, podendo a contratação ocorrer diretamente por meio de empresário exclusivo. É muito importante o aluno, gente, entender de onde as questões são retiradas, como que o examinador faz isso. Isso é o modus operandi. Oitava, considere que uma sociedade empresária tenha celebrado contrato administrativo de prestação de serviço com determinado órgão público. O que é isso, professor? Uma empresa qualquer fez um contrato com a administração pública? Ok, acontece isso milhares todos os dias. Nessa situação hipotética, caso a administração julgue conveniente a substituição da garantia de execução, o contrato poderá ser alterado unilateralmente. Vamos lá, explicando para vocês. Primeira coisa, essa questão é de qual assunto? Novamente, Lei 8.666, licitação e contratos administrativos. Especificamente, contratos administrativos. O que mais? Essa lei está cobrando o quê? Alteração contratual. Ou seja, essa questão é Ctrl+C e Ctrl+V, né? Peraí, aqui. Alteração dos contratos. Artigo 65. Olha onde que o cara retirou aquela questão. Vamos ler aqui, vamos fazer o julgamento. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Unilateralmente pela administração. Então lá falou o seguinte, substituição da garantia unilateralmente, não é isso? A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Não é o caso de lá. B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto dos limites permitidos por essa lei. Também não é o caso. Aí vamos mais. Por acordo das partes. A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. De novo. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Na questão, considere que uma sociedade empresária tenha celebrado contrato administrativo de prestação de serviço com determinado órgão público. Nessa situação hipotética, caso a administração julgue conveniente, a substituição da garantia para a execução do contrato poderá ser alterado unilateralmente. Errado. O erro aqui está exatamente na palavra unilateralmente. Como que a gente vai substituir? Colocar de comum acordo entre as partes. Porque essa aqui é uma das hipóteses de alteração de contrato, que é o quê? De acordo comum entre as partes. Cara, não tem jeito, cara. Concurso é suado, cara. Mas você está aprendendo o caminho para estudar. Isso é importante. CNJ, vamos lá, mais uma. A respeito do controle e responsabilização da administração dos atos de improbidade administrativa, Lei 8.429, e do processo administrativo, Lei 9.784, quase todas as provas de concurso caem uma de improbidade ou cai uma lá do processo administrativo. Julgue os itens a seguir. Quando uma autoridade administrativa delega parte de sua competência, ela pode revogá-la a qualquer tempo? Aí. Quando uma autoridade administrativa delega parte da sua competência, pode revogá-la a qualquer tempo? Pode, está certa essa questão, está certa. Mas essa é uma questão que ela foi elaborada com base na onde? Na Lei 9.784.
9.784, que é do Processo Administrativo Federal. Cai em quase todos os concursos. No seu artigo 12, ele trata de delegação de competência. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então uma delegação de competência no Brasil, ela é permitida. Aí ele fala assim, se não houver impedimento legal, né? Não podem ser objeto de delegação. Olha aí, não pode ser objeto. Quem? Quais as competências que não podem ser delegadas? Cai muito, só três. A edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou da autoridade. Aí vamos lá. O ato de delegação e a sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação, tal, aqui que está. Parágrafo 2º do artigo 14. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, elegante. Aí, onde o cara tirou um Ctrl+C, um Ctrl+V do artigo 14, parágrafo 2º da Lei 9.784. Lá foi o Ctrl+C, o Ctrl+V. Logo, na questão, está assim. Quando uma autoridade administrativa delega parte de sua competência, ela pode revogá-la a qualquer tempo. Corretíssima. Corretíssima. Última questão. Quando o servidor público ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, ele comete ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Então, é o seguinte. Aqui está perguntando o seguinte. Improbidade administrativa. Improbidade administrativa na Lei 8.429. Então, ele colocou aqui uma situação. Servidor público ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou em regulamento. Ok. Essa aqui é a situação. Ele comete improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Contra os princípios da administração. Professor, o que é isso aqui? Então vamos lá. Olha só. Na Lei 8.112, que vai... situações que vão configurar a improbidade administrativa. Vamos lá. O aluno tem que ir para uma prova, quais são as situações que vão se caracterizar improbidade administrativa? 3 situações. Enriquecimento ilícito. Tá certo? Causam prejuízo ao erário. Tá? E atentam contra os princípios da administração pública. Então, são 3 blocos de situações que provocam improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário e atentam contra os princípios. Professor, e aí? E aí você vai ter que ler o artigo 9º, o artigo 10º e o artigo 11º. Não tem jeito. Cara, vai ter que ler. Eu acho dificilmente você vai conseguir ficar em alto nível se você não ler esses artiguinhos. Enriquecimento ilícito, artigo 9º. Causam prejuízo ao erário, artigo 10º. E atentam contra os princípios da administração pública. Na questão, ele falou aqui, ó. Princípios atenta contra os princípios, né? No artigo 11 está aqui as situações
que atentam contra os princípios da administração pública. Vou ler aqui para vocês. Ó. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido ou em lei ou regimento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. 3. Revelar fato ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Negar publicidade aos atos oficiais. Frustrar a licitude de concurso público. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Tá? Então é o seguinte, conclusão, aquela situação de ordenar despesa não autorizada não é um fato que caracteriza improbidade administrativa no bloco 3, que é atentam contra os princípios da administração. Então está errada. Está aí, está errada. Por quê? Porque aquela situação de ordenar despesa não está no rol taxativo de atenta aos princípios da administração, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 7 situações. Então onde que está, professor? Está aqui. Causa um prejuízo ao erário. Tá? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Ora, aquela questão está errada, porque ele disse que este fato do item 10 do artigo 10º, inciso 9 do artigo 10º, trata de um ato atenta contra os princípios da administração pública. Está errado, porque é o quê? Causa um prejuízo ao erário. Logo, a questão, quando um servidor público ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, ele comete ato de improbidade administrativa? Ok, está tudo certo. Que atenta contra o princípio? Não, está errado. Que causa um prejuízo ao erário. Que causa um prejuízo ao erário, você corrige essa questão. Logo, a questão está o quê? Errada. Ok, né? Então, essas aqui foram as questões de direito administrativo.